Estamos dando início a mais um Jornal AG News, ao vivo, nesta quinta-feira, dia 6 de junho de 2024, no nosso canal 141 AGTV, na maior plataforma de TV streaming, a Soul TV. Você que ainda não sabe o que é a Soul TV é uma plataforma como uma Claro, como uma Vivo, onde hospeda vários canais. Então, você tem dentro da Soul TV, que é a maior plataforma de TV streaming do Brasil, mais de 190 canais gratuitos. Você consegue baixar o aplicativo no seu celular e também na sua TV Smart e vivenciar a experiência da TV aberta do futuro, pois você tem controle do comando da TV nas suas mãos. E, inclusive, tem um número de canal. A gente sabe que nessa questão da tecnologia, do avanço dos canais de YouTube, Facebook, você precisava gravar e guardar o nome correto do programa ou do canal que você gostaria de assistir. E encontra também muita dificuldade na hora de buscar esse conteúdo. Já na Soul TV você não tem esse problema. Por quê? Porque você gravou o número do canal, você só coloca no canal e está lá a sua programação 24 horas por dia. E a GTV tem o canal 141. É só botar no canal 141 e assistir a nossa programação 24 horas por dia. A nossa programação contempla entretenimento, programas infantis, filmes, cultura, esportes, tudo que o universo precisa, né? Tudo que o nosso consumidor, nosso telespectador precisa, porque nós precisamos de conteúdo com qualidade, nós precisamos também da infância, nós precisamos do esporte, nós precisamos da cultura, nós precisamos de informação com o jornal. Então, aqui nós precisamos de empreendedorismo, com programas voltados ao empreendedorismo. Então, aqui você encontra tudo isso. E turismo, gente, como é que eu ia esquecer? Turismo, um dos programas muito fortes aqui da programação, que é o Viajando com André Grezano, um programa intimista que traz o dia a dia de um roteiro turístico que eu realizo dentro daquela cidade. Então, tem muito conteúdo bacana, entrevistas com pessoas contando suas histórias de vidas. Então, tenho certeza que aqui na programação da GTV, você vai incluir algum conteúdo que você goste para você assistir. E hoje no jornal, nós temos aqui várias informações. Nós estaremos dando no primeiro bloco notícias atualizadas, depois nós temos a estreia do portal Pelé MMA com Jéssica, trazendo informações do mundo do esporte das lutas. Hoje é essa grande estreia, a gente fica muito feliz, porque nós vamos ter um conteúdo aqui para o nosso telespectador do esporte. O esporte, ele salva vidas e nós devemos, por missão, alimentar isso para o nosso jovem, inclusive aqui nas telinhas. E a gente fica muito feliz dessa parceria, porque eles têm conhecimento e propriedade para falar do mundo do esporte das lutas. Então, nós vamos estar aqui todas as quintas-feiras com o portal Pelé MMA, através da jornalista Jéssica. Então, logo, logo estaremos aqui assistindo já a primeira participação do Pelé MMA. Temos também novos episódios da Diorlinda Viborosa. Gente, Diorlinda Viborosa, ela tem encantado, ela é muito divertida. Ela é uma senhorinha que foi moderninha, tenta continuar se modernizando, tem uma experiência de vida, sabe? Daquelas de uma mulher que teve tudo, depois perdeu, e está aí se recomeçando com a sua alegria. E está sempre inventando e se estrepulando em alguma coisa. E agora a gente viu, né? Ela está de novo visual, trocou o cabelo lá no Darcy Cabelos, né? O cabeleireiro dela, e parece que ele convidou ela para um evento, mas hoje a gente vai assistir no episódio. Vamos ver o que Diorlinda vai aprontar. Então, tudo isso você encontra aqui na nossa programação da GTV.
muito conteúdo, muita diversão. Tem os comentários de esportes com Fausto Gresano e Ernest, e a gente traz convidados, muitas vezes, para poder fazer um bate-papo nessa informação, trocas no esportes. Temos o clima-tempo para você se prevenir com o que vem de tempo por aí. A gente sabe que o tempo tem sido realmente muito agressivo no sul do Brasil, mas faz parte, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque muita coisa não é falada, muita coisa não é dita, e a TV muitas vezes mostra o que é interessante comercialmente, e isso a gente traz a verdade, porque aqui o nosso trabalho não é comercial, ele é um trabalho institucional, é um trabalho de missão para a nossa sociedade, para o nosso jovem, para todas as pessoas daqui para frente. O nosso trabalho é história, é cultura, é valor humano. Bom, então vamos dar início hoje às notícias, né, que estão aqui quentinhas para o nosso telespectador. Vamos trazer aqui a informação da notícia aqui para o nosso telespectador. Eu vou mostrar aqui o portal da Prefeitura de Porto Alegre, tá? O portal da Prefeitura de Porto Alegre no Instagram, que é onde a gente acompanha muitas notícias. Então, se você quer ter uma informação atualizada sobre Porto Alegre, vai no Pref-Poa, aí você vai ter informações. E aqui a gente vai trazer uma informação de relevância, que é a informação do trânsito na região da rodoviária. Veja as alterações a partir desta quinta-feira, hoje, dia 6 de junho. Então, vamos mostrar aqui. Condutores, os motoristas que quiserem acessar a Castelo Branco a partir do túnel da Conceição deverão pegar o Largo Vespasiano Júlio Vepo. Outro, não será mais permitida a conversão à direita direto na Castelo Branco, passando pelos fundos da rodoviária. A mudança também se aplica aos motoristas que precisam chegar na Castelo Branco e usam a farrapos. Esses condutores deverão converter à direita na Garibaldi, seguindo até o Largo Vespasiano Júlio Vepo e acessar a Castelo Branco a partir desse ponto. O local onde é feita a operação de embarque e desembarque de táxi e aplicativo na rodoviária segue bloqueado. Então, não dá para acessar táxi nem aplicativos. Vamos ver, tem mais conteúdo. Então, aqui mostra a imagem da localização, né? Túnel da Conceição, ó. A gente pode ver o túnel da Conceição, então não é mais possível entrar pelo túnel da Conceição, então você tem que ir por baixo, já dá para ver aqui, ó, Largo Vespasiano, que vai dar na Castelo Branco. Aqui pela Farrapos, você tem que acessar pela Garibaldi e vai acessar Castelo Branco, se conectando no Largo Vespasiano Júlio Vepo. Então, o mapa mostra bem como você deve acessar. Aqui, pedestres. Em função do retorno da operação da rodoviária, previsto para sexta-feira, nesta sexta-feira, dia 7, e da operação dos terminais da região central, a EPTC implantou de forma provisória um semáforo de pedestres com boteiras, bem como faixas de segurança embaixo do viaduto da Avenida Júlio de Castilhos, próximo ao paradão da rodoviária, para facilitar a travessia de pedestre com segurança, tendo em vista que para a construção do corredor humanitário foi necessária a demolição da passarela até então existente. Então, quem utilizava a passarela para poder atravessar a Júlio de Castilhos e se deslocar à rodoviária, agora tem um semáforo provisório com boteiras, bem como faixas de segurança. Então, já vai estar lá explicadinho, né? Então, vai essas orientações atuais da nossa Prefeitura de Porto Alegre. Ó, nós temos inteligência artificial por meio de uma parceria com a startup Mapzer, a inteligência artificial vai mapear os danos causados à infraestrutura da nossa capital. Então, olha que bacana a tecnologia e informação. Esse carro vai estar rodando e detectando todas as problemas detectados que já aconteceu. Então,
Tudo isso, vocês querem informações direto, vá direito à fonte. Aqui nas informações da Prefeitura de Porto Alegre, você tem informações direto da fonte. Olha só, impressionante. Desde o dia 6 de maio, foram recolhidas mais de 37.948 toneladas de resíduo, gente. É muita coisa. Então, é impressionante o que a gente tem de lixo e de coisas que se perderam, né? Ó, você também pode ajudar. Doe qualquer valor para os animaizinhos. O pessoal está se empenhando, ajudando. Ó. Saúde da comunidade, Farrapos e Humaitá, é muito importante. Ó. Saúde da comunidade. Quinta, sexta e sábado, das 9 da manhã às 17 horas, na esplanada da Arena do Grêmio, entrada pela rampa oeste. Saúde da comunidade, é muito importante. Saúde da comunidade Farrapos e Humaitá. Então, isso é importante porque o pessoal vai ter lá um atendimento direto na região, lá no centro do Grêmio. Então, na esplanada da Arena do Grêmio, tá? Então, aqui nós trouxemos um pouquinho de informações aqui da Prefeitura de Porto Alegre. E agora, eu vou trazer para vocês outra novidade. Outra novidade além da Prefeitura, vamos mostrar aqui, que é a inauguração que está acontecendo agora. A inauguração, ó, saiu na mídia, a primeira-dama Janja da Silva vem com Lula mais uma vez, mas terá agenda própria em princípio. Deverá inaugurar uma lavanderia solidária organizada pela primeira-dama de Guaíba, Deise Maranata, com máquinas doadas. Janja também planeja visitar o abrigo de animais, como fez nas suas visitas anteriores. Então, agora está acontecendo a inauguração da lavanderia solidária organizada pela primeira-dama de Guaíba, Deise Maranata, lá em Guaíba. É uma lavanderia solidária para ajudar nesse momento tão importante. Ó. Nós temos aqui, ó, lavanderia e na inauguração amanhã, lavanderia solidária, que está acontecendo agora neste ato. Nós teríamos a presença da primeira-dama, Deise Maranata, aqui no nosso programa, mas em virtude dessa inauguração que está um pouco em atraso, pois eles aguardam a primeira-dama Janja, e ela está atrasada, então eles estão em atraso lá com a inauguração, mas vai estar sendo realizado agora, neste ato, neste momento. Então, aqui nós trouxemos algumas informações para o nosso telespectador de notícias que estão acontecendo nesta data, dia 6 de junho de 2024. Bom, outra informação, aberta a todas as saídas e entradas de Porto Alegre. Então, quem vai pelo aeroporto, quem vai pela Assis Brasil, quem vai pela rodoviária, estão todos os acessos abertos. Então, já mudou o cenário da dificuldade que nós tínhamos de acessar a capital e também de sair da capital. Então, tudo está aos pouquinhos se normalizando. É claro que leva um tempo para a limpeza de todos esses locais, são muitos locais, né, atingidos, mas logo, logo vai normalizando. Mas eu quero trazer uma situação que eu vi ontem, muito, muito importante. Ontem a gente assistiu em rede nacional, no Jornal Nacional, o nosso governador Eduardo Leite. E eu fiquei muito feliz, porque ele usou exatamente das palavras bem claras que ele pedia apoio ao governo federal atual, que existisse alguma medida similar ou igual à medida tomada no governo federal passado, quanto à questão do apoio à pequena e média empresa. Então, quero parabenizar o nosso governador Eduardo Leite por reconhecer realmente o trabalho diferenciado do governo federal passado, que realmente implementou estratégias para manter e dar fôlego ao pequeno e médio empreendedor e ao grande também, quanto à questão de manter o empregado. Então, nós estamos numa situação que não é uma pandemia, não é nível Brasil, então é bem óbvio que o governo federal poderia, né, executar essas mesmas medidas e ajudar o pequeno e médio empreendedor.
É muito importante a gente entender, gente, que tem coisas que as pessoas não falam. O pequeno e médio empreendedor, ele é aquele que luta, tem garra, ele não tem dentro da sua concepção, da sua formação, o exercício de pedir. Ele trabalha, ele recebe por fruto do seu trabalho. Ele não pede que você doe alguma coisa. É muito difícil para o trabalhador, para aquele que aprendeu a trabalhar para receber o do seu trabalho. Quem está acostumado com doação segue recebendo doação. Então é muito importante a gente entender as necessidades das classes que existem sim dentro da nossa sociedade. Existe sim uma classe muito pobre, muito humilde, e que o governo, né, que o Estado, supre, inclusive o municipal, o governo estadual, o governo federal, supre através de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa Gás, auxílio isso, auxílio aquilo. Esse que vive em extrema pobreza, ele segue com a ajuda do governo. E dentro desse estado de calamidade, ele também está sendo beneficiado duplamente, porque ele já tem a sua renda, porque já é considerado um pobre de extrema pobreza, então precisa de auxílio. Então, esse está recebendo mais ajuda ainda, até porque muitos perderam suas casas, que construíram com muita luta, muito suor, mas a maioria que não tem sua casa destruída, hoje, na verdade, vai ser beneficiado e a gente fica feliz, porque ele provavelmente vai ter uma casa até muitas vezes melhor do que a que tinha. Isso é um fato. A gente vê até pelos abrigos, né? Ninguém fala sobre isso, mas em muitos abrigos, as pessoas, tá? A gente já agora está na segunda fase dos abrigos. Na primeira fase era acalentar, dar apoio a todas essas pessoas que perderam tudo. E existe muita mistura, né? Pessoas que, igual, não tinham nada, viviam em extrema pobreza, e as pessoas que eram trabalhadores e que também foram atingidas e também foram acolhidas muitas vezes por causa de familiares, amigos, mas quando não tinham, iam para abrigos também. E o que existe? Uma disparidade no comportamento e na educação. A gente vê muita gente solidária ajudando, organizando, porque a solidariedade nesse momento é pessoas fazendo comida, pessoas limpando ambientes, o ambiente, banheiros, limpando o próprio local desses abrigos. Então, necessita de uma estrutura solidária. Mas, no segunda etapa, essas próprias pessoas que estão ocupando o local deveriam estar também se organizando, em vez de ficar sentado, estar ajudando, limpando, organizando, fazendo parte da organização, né? Porque você perdeu tudo, você precisa entrar numa atividade para não entrar numa depressão. E existe sim relatos, eu escutei de pessoas que têm a máxima confiança, dizendo que as pessoas, a educação começou a reverter, começou o solidário a ter que atender e servir como se fosse obrigação. Então, as pessoas que estavam lá se solidarizando começaram realmente a se sentir ofendidas. Poxa vida, a pessoa está aqui sendo acudida, sendo ajudada já há dias. Ela não é capaz de levantar para ajudar para fazer a limpeza, ajudar para fazer a comida, ajudar para fazer o ambiente ficar organizado. Então, é muito importante a gente observar e colocar isso no pensamento, a diferença da formação e da educação. Não quer dizer que tenha pessoas que não façam, mas tem muitos que não fazem e acham que a pobreza é uma situação de vitimismo. Não, é uma situação que, infelizmente, acaba acontecendo por uma má condução, muitas vezes, do próprio setor público, que não oportuniza o emprego, que não oportuniza o ensino e os valores que essa sociedade precisa, porque é muito mais cômodo, em vez de incentivar o ensino, incentivar a trabalhar, é depositar uma quantia miserável para essa pessoa se manter ali e sobreviver. Então, nós temos uma classe social que sobrevive na miséria e aceita sobreviver na miséria. Bom, é muito triste ouvir isso, porque quem trabalha não se satisfaz e não pede. Então, quando o nosso governador Eduardo Leite pede em rede nacional
que o governo nacional tome providências realmente para colaborar e ajudar, como foi efetuado no governo federal passado na pandemia, é mostrando, sim, que o governo federal passado se preocupava com o empreendedor, com aquele que trabalha, com aquele que veste a camiseta e trabalha. Por quê? Quem trabalha nessa situação de calamidade pública em Porto Alegre e todas as cidades no Rio Grande do Sul ficaram sem emprego, porque muitos são autônomos. Nós tivemos uma crescente no novo trabalho desse novo modelo social. Muitos trabalhadores são autônomos. E esse autônomo ele não tem carteira assinada. Então, na medida do governo federal passado, além das empresas poderem ter fôlego para manter o emprego, existiu sim uma ajuda salarial mensal, que foi aquele salário base de R$ 600 para as pessoas autônomos, pequenos e médios empreendedores. Então, é muito importante a gente colocar aqui, porque as pessoas não têm memória. E quando o governador traz novamente essa memória, é porque ele presenciou isso, e ele sabe, e ele reconheceu na sua fala o trabalho diferenciado que o governo federal teve em manter a nível Brasil, não é apenas estatal, não é estadual. Então, como que o governo federal não pode ajudar apenas um estado a se reerguer e ajudar o pequeno e médio empreendedor e o empresário a manter o emprego para essa gama? Nós não podemos, e é uma situação crítica, ter demasiadamente um volume de desemprego num momento de catástrofe. Então, nós precisamos, sim, alocar emprego, dar oportunidade, criar oportunidade de emprego dentro do nosso estado. Então, eu precisava colocar isso para o nosso telespectador, porque realmente eu fiquei impressionada e achei de mérito, achei muito bacana o governador reconhecer o trabalho realizado pelo governo federal passado. Então, agora nós vamos aos episódios da nossa querida Dirlinda Viborosa. Depois nós vamos a algumas dicas e seguimos a programação dos nossos spots. Beijo, não sai daí que agora vamos ver os episódios da Dirlinda Viborosa. Eu vou chamar a Dior, porque é o seguinte, né? Ela vai ter que ir na festa do salão que vai ter no segundo andar, vai ser um bombante. Vou chamar ela, porque as meninas ficaram, ai, chama Dior, chama Dior, chama Dior. Oh, oi, Dior, tudo bem? Olha só, querida, vai ter a festa no salão do segundo andar, né? A gente reformou, vai estar um luxo, poder e glória, tá? As meninas mandaram te chamar, a Rosângela e a Karen. Aí elas falaram, olha, a Dior tem que vir, porque a Dior é animadíssima, maravilhosa, entendeu? Então, assim, Dior, vem sábado, 21 horas, entendeu? Naquele luxo total. Se tu quiser passar lá no salão pra gente fazer dar um tapa no visual, a gente vai, tá, meu amor? Passa antes lá. E não esquece, viu? Não é pra vir beber bebida aqui, não, viu? Eu sei que você adora tomar uns drinks coloridos sem álcool. É softs, né? Maravilha. Tá bom, querida? Eu te espero então sábado. Um beijo. Aí eu gosto de Dior porque Dior, ó, já deu pauzinho azul. Não se faz desentendido, entendeu? Já vem, já me chama na xícara, vamos conversar. Vamos ver o que ela quer falar. Pode deixar que eu vou assim, meu amigo. Vou estar lá presente, prestigiando a casa, como sempre faço há muitos anos. E tá tudo bem, claro, tá tudo ótimo aqui comigo. Cabelo novo, estreiei na TV, o cabelo novo, todo cacheado, no canal 141, né? A GTV, espalha isso aí pro salão, né? Espalha pra todo mundo que a Dirlinda tá na TV. Ela tá no canal 141 da GTV, na Soul TV. Tá bom? Vou dançar bastante com as meninas. Vamos se divertir muito, 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 tá bom? Um grande beijo, querido.
Ai, presença confirmada dela, ela vai vir pra festinha. Então tá, só não esquece aí esse horário sempre assim, ó. Meio-dia, terça-feira, 20 horas tem a reapresentação, todos os episódios da Diolinda Viborosa, tá bom? E qualquer coisa me chama aí pra dar um look nesse visual. Tchau. Gente, eu me divirto a cada episódio. De Orlinda Viborosa, agora com o Darcy Cabelos. O Darcy Cabelos é o cabeleireiro dela. E tá rolando, então, uma festa no salão. Então, a gente vai trazer. Eu só quero ver o que vai acontecer nessa festa. A Diorlinda, ela não tem filtro, gente. Ela é uma figura. E já foi avisada para não beber, né? Ela diz que toma os drinkzinhos coloridos sem álcool. Mas eu duvido que a Diolinda não bote uma pinguinha aí de vez em quando, né? Não pinga, né? Uma vodka, alguma coisa um pouco mais forte para ela, porque ela é muito desbocada, é muito engraçado. Às vezes eu tenho que dizer assim, Diolinda, tu cuida porque tu está na TV, Diolinda. Maneira, Diolinda. Nós temos que maneirar no nosso vocabulário. Mas ela é demais, eu adoro. Gente, cada vez que eu paro para assistir a Diolinda, eu me divirto. Sabe quando tu tá aqui naquele dia cansada? Ai, tudo. Quando eu olho o episódio da Diolinda, já saio rindo. É natural, é espontâneo, porque ela é muito natural. E eu adorei esse Darcy Cabelos. Muito divertido. Então, vocês já viram, né? Tem muita gente participando da vida da Diolinda. Logo, logo, Diolinda vai ter mais novidades por aí. Continue acompanhando, se divertindo aqui no Jornal AG News, porque é esse o sentido. É alegrar, é informar, é fazer com que você se motive com a nossa programação. Agora eu vou trazer algumas dicas AG para os nossos telespectadores. Vamos às dicas AG de hoje? Então, nós vamos às dicas AG para o nosso telespectador. E eu vou iniciar com uma dica, tá? Vamos mostrar aqui. Vou iniciar com uma dica muito bacana. Vocês devem ter visto que eu estou de novo visual, né? Com um cabelo curto e com mechas renovadas. Ontem estive no salão da Hitzel Salon e esse é o Instagram da Hitzel Salon. Depois eu vou mostrar da Daiane, que é a profissional que faz coloração. Aqui está aqui a imagem dela, para vocês conhecerem a Daiane. E nós fizemos esse trabalho. Ó, vamos escutar o que ela realizou. E cá estou aqui no Hitzel Salon, que é propriedade da Daiane Hitzel. Daiane, que é especialista em hairstyle, em coloração, vai falar um pouquinho o que nós fizemos hoje. Então, eu fiz umas mechas e depois eu fiz a retoque de raiz com a Inoa, que é a coloração sem amônia. Então, a gente deixou o cabelo mais uniforme, com fundo levemente um pouquinho mais escuro para deixar mais natural. É isso aí. Então, é uma super dica especial para vocês. É aqui o Hitzel Salon, que fica na Quintino Bocaiúva, 114, com estacionamento no local. E muito atendimento especial, né, Dai? Com certeza. Esperamos vocês com o maior carinho. É isso aí. Então acompanhem aqui, que nós vamos trazer algumas dicas desse universo com a Dai. Beijo. Bom, então vocês já viram as dicas. A Dai, ela é um amor. Gente, também siga aqui o Instagram da Dai. É Daiane, com 2N, _ Hitzel. Então, aqui vocês podem conhecer os trabalhos da Daiane. Ela realmente faz um trabalho, ela trabalha com corte, com coloração. Então, aqui você tem um salão completo. Quero mandar um beijo para a Ju, que fez as minhas mãos, gente. Eu estou num processo. Deixa eu falar rapidamente. Eu estou num processo que eu retirei as minhas unhas de fibra. Para quem me conhece, eu estava sempre com aquelas unhas glamourosas. Mas há 4 anos sem tirar a unha de fibra. Então, com essa loucura que aconteceu da calamidade, que
dificuldade de deslocamento, problema de água, a minha manutenção acabou não podendo acontecer. E aí eu resolvi tirar. E aí eu vi que a minha unha estava muito enfraquecida. Então eu disse, não, vamos deixar um tempo ela respirando, vamos trabalhar realmente novamente a estrutura da própria unha natural e depois voltamos para as unhas de fibra, que eu também amo. Não é por isso, mas eu quero agradecer a Juliana, que ontem fez lá no Ritzel Salon as minhas unhas, para que eu esteja, olha, com as unhas delicadas e bem feitas. Então, tudo isso você encontra no salão da Ritzel Salon. Quero também falar para vocês da minha poderosa visagista Débora Ótica. Débora Ótica, uma ótica que fica na Rua Santana 1069. Aqui o Instagram, Deb Ótica, para você seguir. E, gente, ela é maravilhosa. Ela traz dicas maravilhosas sobre visagismo, mostra os óculos, a variedade que tem. Então, é um Instagram que eu super indico você seguir, porque você vai ter informações sobre o universo de ótica, sobre o universo de como utilizar o seu óculos, as cores, os formatos adequados para o que você quer transmitir. E eu estou muito feliz porque eu tenho feito o acompanhamento de visagismo com a Débora e nós optamos por essa armação que está maravilhosa, eu estou amando, sabe, uma armação que me deixa assim empoderada pelos formatos, né, que ela explicou, e uma armação também que dá vida para o olhar. Então, eu gosto de coisas que chamem, e ela combina também com meus looks, que eu adoro combinar. Então, essa é a minha super dica para você. Siga o Instagram e vá adquirir o seu óculos, sua peça nova de óculos com Débora Ótica. Então, essa é mais uma dica especial. E agora eu vou trazer a minha doutora de sorriso, doutora Roberta Capper. Doutora Roberta Capper, que faz o tratamento ortodôntico. Ela cuida do meu sorriso, gente. Mas a clínica doutora Roberta Capper não é só ortodontia. Você tem atendimento de implantodontia, vocês têm totalmente restauração, clareamento, todos os atendimentos de um consultório odontológico. Então, procure pelo consultório da doutora Roberta Capper e você vai ser atendido com o tempo melhor. E eu, muito feliz, porque eu estou realizando o tratamento ortodôntico com a doutora do sorriso e ela está corrigindo o meu sorriso com Invisalign, com aparelho de ponta. Contanto que eu não deveria estar sem ele, mas como ele me dá essa mobilidade, eu tiro ele para fazer o programa e coloco ele de volta para seguir com a programação. Vou fazer minha refeição, tiro ele. Então, ele dá essa mobilidade e ele tem a eficácia com muito mais agilidade do que o outro equipamento tradicional. E nós temos aqui a novidade, que é o canal Desaparecidos RS, canal 02 na Soul TV. Ele é totalmente dedicado, um canal para ajudar ao encontro do desaparecido. É bem fácil, é só você enviar a imagem do desaparecido aqui no link da bio. Aqui vocês têm a informação pelo WhatsApp para entrar em contato, formulário para preencher desaparecido e vai aparecer na telinha da TV no canal 02. Então, envie, participe, traga o seu desaparecido humano e animal. O seu pet também pode ser localizado aqui pela TV. Então, essa é a nossa dica G de hoje para o nosso telespectador e dos nossos queridos parceiros, essas grandes novidades. Tem novidade também aqui do Fica Comigo. Fica Comigo filme, que também já entrou na produção, já estão começando com as filmagens, os artistas, e é um filme que estará aqui na telinha, porque a GTV é a G Cultura. Estaremos transmitindo também esse filme lindo, cultural da infância. Então, aí foram as dicas da G. Agora nós vamos para um breve comercial e depois teremos a estreia do Peleia, do portal Pelé MMA, e após, continuando os comentários de esportes de Fausto Grezano e Ernest, que eu já estou com saudade, porque tem muito bate-papo hoje com os resultados dos jogos. Então não saia da telinha, nós já voltamos.
Estamos agora no espaço do AG Esportes e nós vamos agora na estreia das informações do portal Pelé MMA com Jéssica. Essa grande novidade que começa agora todas as quintas-feiras para você. Olá pessoal, Jéssica do Pelé MMA aqui, estreando a nossa parceria entre o site Pelé MMA com a AGTV. Estou muito contente, e estou aqui para trazer as principais novidades sobre o MMA gaúcho e do UFC para você. Infelizmente, a semana não foi muito boa para os gaúchos que lutaram ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, o campeão de temporada da PFL, Raul Chimanfio, foi finalizado no evento XVC. Já na Rússia, o atleta Fabrício Soares, natural de Pelotas e que hoje luta na Astra Fight em Balneário Camboriú, acabou sofrendo um nocaute no SFC 10, na sua estreia internacional. Já o evento polonês Babylon MMA 45 contou com 2 representantes do time Dudkevs, Serra Gaúcha, no card. Infelizmente, tanto Ramon Drum quanto Leandro Barbosa acabaram sendo superados via rápida pelos seus adversários no evento polonês. Mas uma notícia da semana anterior vale destaque, Igor Jacaré, da Infinity Fight Team, irá lutar em setembro no Contender Series, que é uma das portas de entrada atualmente do UFC. O atleta faz parte da integração da equipe Hikari, do Rio Grande do Norte, com a equipe da Infinity Fight Team em Rio Grande. Dessa forma, a equipe gaúcha comandada por Thiago Magalhães terá pela sua terceira vez consecutiva um representante no Contender Series, que atualmente é uma das principais portas de entrada para o UFC. E falando em UFC, uma das maiores organizações do planeta de MMA, neste último sábado teve a edição 302. E na luta principal, o russo Islam Makhachev manteve o cinturão peso leve ao finalizar o americano Dustin Poirier. Entre os brasileiros no card, vale destacar a vitória de André Mascote, na decisão dos juízes, e também de Jailton Almeida, o malhadinho por finalização. E no mais era isso, gente. Acompanhe o nosso site Pelé MMA e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima semana! Bom, então a estreia das informações do esporte das lutas. Todas as quinta-feiras teremos aqui o portal Pelé MMA com Jéssica, com informações do universo das lutas. E agora nós vamos receber a nossa dupla no nosso programa, no nosso quadro AG Esportes, a nossa dupla de comentaristas de esportes. Seja bem-vindo, Fausto Grezana. Olá, bom dia a todos. Bora comentar sobre essa semana feliz na dupla Grenal e também projetar os jogos do final de semana. É isso aí. Seja bem-vindo, Ernest. Essa é a minha dupla de comentaristas, é a alegria dos esportes. Bom, e dando início, porque a gente sempre tem, Sempre tem a opinião de um. Nem todo mundo se agrada com a opinião do outro, faz parte da vida. É para isso que existe o diálogo. Então, nós vamos aqui hoje, pelo menos, eu acho que todos os 3 estão com a mesma opinião. Felizes com a vitória. Será? Será? Olha o que está escrito ali. Trocou, mas que coisa triste isso aqui. Eu vou abrir uma reclamação aqui para o StreamYard, tá? Não inventem de querer traduzir as coisas. Meu nome não é Ernesto, pô. Olha, uma hora também tentando dizer para ele não tem O no final. Não tem O. Na hora de escrever o nominho da criatura, vai só ter o T. Mas tá aí, só tem T. Não, para mim tá aparecendo Ernesto. Não, tá. Não, mas pra gente tá Ernest. Aí tu vê, ele quer me sacanear mais ainda, ó. Pra mim ele mostra uma coisa, pra vocês outra. Tá, e deixa eu te explicar até.
isso não é ele que altera, é eu que altero. Então, tu não pode reclamar comigo. Não, Andréia, não. Na hora que faz o login ali, que ele pergunta se tu quer continuar com a tua conta do Google ali, tudo, tem um espaço para colocar o nome. Aí ali eu coloquei Ernest e não. Ele insistiu no Ernesto. Aí eu troquei Não Me Iludo. Não Me Iludo. Aí eu vi, aí eu troquei e botei não, aqui tem que ir na legenda o nome do comentarista. Não, então tá bom. Se tá aparecendo Ernest, tá de boa, porque pra mim tá Ernesto. Não, tá Ernest. Ó, vou até tirar uma foto e mandar pra você publicar, ó. Ali, ó, Ernesto. É que ele tá traduzindo o teu nome. Tá traduzindo o teu nome. Ele vai traduzir daqui a pouco aonde eu vou mandar ele. Aí ele traduz. Ó, vou te mandar aí, ó. Tá. Vamos dar uma risada aqui. Até isso, Google, tu viu? Por isso que eu digo que a nossa TV não é refém dessas coisas, porque eles tentam mudar. Olha, eu te mandei, ó. Deixa eu ver aqui. Eles tentam mudar tudo, gente. É verdade. Não, mas fica tranquilo que tá sem o... Que loucura! Gente, isso é muito doido. Isso é muito doido. Aí tava eu brigando com fone de ouvido 1 hora, mais 1 hora brigando com o lettering aqui do StreamYard. Estão querendo me enlouquecer, né? E agora eu vou te mandar a foto para te ver também que é verdade. Porque, gente do céu, que loucura. Isso faz parte, acontece, gente, não se apavora. Não, tu vê que loucura. Mas vamos lá. Vamos pro que importa. Vamos falar mal do Kudê. Vamos. Não dá para falar mal do Kudê hoje, né? Bom, eu sei que... Hoje eu não preciso nem perder tempo defendendo, pelo menos. Não, hoje não. Hoje eu vou poder chegar a dizer que eu tô feliz pelas duas duplas, porque eu sou Colorado e Grêmio. Eu já disse assim, ó. Como eu não sou uma como é que é? Uma futebolesca, digamos, uma torcedora afinco de assistir todos os jogos, mas eu assisto, óbvio, que o jogo do Inter, então eu sou colorado. Mas eu tenho crescido com uma paixão gremista, porque o Grêmio também dá alegria para os colorados. Então, hoje eu posso dizer que eu estou feliz com essa dupla Grenal. Agora vamos saber sobre os nossos comentaristas. Contigo, Fausto, e depois o Ernest. Bom, sobre o Grêmio, não tem como não estar feliz, né? O gremista que não estiver feliz nesse momento é maluco, né? Porque o Grêmio inicia uma Libertadores com 2 derrotas, 2 jogos péssimos, e chega na última rodada agora contra o Estudiantes já classificado, podendo se dar o luxo de escolher se quer enfrentar Peñarol ou se quer enfrentar Fluminense. O Grêmio está num momento agora de tranquilidade. O Grêmio conseguiu a classificação já com uma rodada de antecedência, apesar dos percalços, e encaminhou agora uma tranquilidade para as próximas semanas. Agora as atenções quanto ao campeonato tem que voltar para o Grêmio também não desgarrar daquele pelotão de cima. Mas sobre o jogo contra o Rocha Pato, eu gostei demais da personalidade do começo do jogo do Grêmio, né? O Grêmio, no começo do jogo, mostrou o porquê é melhor que o Rocha Pato e porquê aquele 2-0 na Arena tinha sido uma catástrofe no começo do grupo. Então o Grêmio está de parabéns. O Renato mostrando que nos momentos decisivos eles conseguem os resultados e agora é focar no Estudiantes ali também. Eu acho que o Grêmio não tem que pensar em poupar, digamos que por uma segunda colocação, para fugir de um adversário ou de outro. Eu acho que tem que fazer o melhor possível contra o Estudiantes também. Mas quanto ao jogo do Rocha Pato, o Grêmio está de parabéns. Gosto muito da personalidade do Diego Costa, de outros jogadores gremistas também, que nos momentos decisivos não estão se escondendo. Então, não tenho nenhuma crítica a fazer, pelo contrário, vitória gremista contra o Estudiantes na Argentina, vitória gremista contra o Rocha Pato no Chile. O Grêmio mostrou o porquê é muito forte e o porquê classificou com uma rodada de antecedência na Copa Libertadores da América. Bom, Ernest, qual é a tua opinião do Grêmio? Depois a gente traz sobre o Inter. Eu acho que os gremistas tiraram um elefante das costas, né? Porque, que nem o Fausto falou, iniciar a Libertadores do jeito que iniciou foi um balde de água fria em todo torcedor
tricolor. E essa volta, essa parada, ela foi muito benéfica para o Grêmio, porque eu não vou dizer a função de ter parado, de ter podido ter 2 semanas de treinamento para desfocar de jogos e pensar, mas a gente tem que sempre tirar o lado bom de tudo que acontece na vida da gente, de tudo. Tudo sempre tem um lado bom. Seja para a nossa evolução, seja para a evolução dos outros. Então, acho que a parada ela foi muito benéfica para o Grêmio, porque o Renato conseguiu resgatar dentro do grupo dele aquilo que a gente não estava vendo mais, nem na Libertadores e nem no Campeonato Brasileiro. Então, para quem estava praticamente morto, né, na Libertadores, consegue aí se classificar com uma rodada de antecedência, podendo ser ainda o líder do grupo. Só que aí, para mim, vem uma crítica à Conmebol, porque o Grêmio vai poder escolher se quer pegar Peñarol, se quer pegar Fluminense. Aí ele vai poder pensar, pô, se eu pegar o Fluminense, o chaveamento depois vai ser assim, se eu pegar o Peñarol, o chaveamento vai ser assado. Então, acho para mim que a Conmebol ela errou demais em ter feito o sorteio antes dos últimos jogos do grupo do Grêmio na Libertadores. Porque tu, querendo ou não querendo, vai haver uma manipulação de resultado. Porque, e eu não estou falando manipulação no sentido criminal da palavra, mas no sentido de tu poder escolher. Se eu ganhar por 1-0, eu posso enfrentar o adversário X. Se eu empatar, eu vou enfrentar o adversário Y. Então tu já entra meio que condicionado. Eu quero pegar o adversário Y. Então é uma forma de, entre aspas, manipular o resultado que tu quer no final das contas. Bom, então nós temos aí 2 análises sobre a vitória do Grêmio. Agora nós queremos saber como é como é vista a vitória do Inter. Fausto, contigo. Bom, alívio, né? Acho que o que resume nesse momento é um pouco de alívio. O Inter, além do resultado, né? Acho que o resultado é o menos significativo perto do que a gente vinha precisando. O resultado era importante para tentar uma classificação, mas a gente pegava muito essa questão do desempenho, né? Até no programa de terça-feira a gente bateu muito na tecla, o Ernest também bateu muito na tecla que o Inter tinha uma posse de bola improdutiva, que não conseguia ser muito agressivo no adversário. E quando a gente viu a escalação ali, faltando 1 hora e pouco, a gente até se assustou, né? Porque a gente entrou num cenário de, vamos botar o Hugo Mário, um cara que infiltra mais. O René estava atrapalhando na saída das jogadas, vamos acreditar um pouco que vai entrar outro lateral, talvez o Bernabé, o Robert Renan ali. E aí chegou a escalação e a gente ficou meio, puta que pariu, o que vai acontecer, né, cara? Já não vai ter o Valência e o Borré na frente, vai ser o Alário, que é muito bom atacante, mas a gente sabe que ainda não encontrou aqueles melhores momentos no Internacional, o Alan Patrick voltando, aí o Johan, que a gente sabe que é um cara que o Kudê gosta muito, né? O Johan ele é uma espécie de coringa, basicamente quase todo time que ele joga, né? Ele faz meia esquerda, faz meia direita, faz meia central, faz segundo atacante. Ele é historicamente esse cara, voltando de lesão e tal. O Bruno Gomes pegando, e eu gosto do Bruno Gomes, tá? Eu acho que ele entrega uma juventude no meio-campo colorado, que às vezes com o Bruno Henrique a gente não tem. Eu gosto do Bruno Gomes jogando. E aí, no fim, a gente viu um massacre colorado, né? O 2-0 é praticamente uma ilusão do que foi o jogo. O jogo poderia ter sido 3, 4, 5, 6, 4 pelo menos, se não tivéssemos um pênalti perdido e um gol anulado da maneira mais escandalosa possível, né? Porque o gol que o Maurício faz e é anulado, ele rompe qualquer realidade do futebol ou do VAR, né? É um absurdo. Eu nunca vi em lugar nenhum do mundo um gol ser anulado depois de 3 jogadas de ataque e voltar no impedimento. Então é realmente das coisas mais absurdas que a gente já viu na história recente do VAR. Então, poderia ter sido 4, pelo menos, só no que eu cito do pênalti nessa jogada, e outros 2, 3 gols, tranquilamente, não seria absurdo nenhum. Esse resultado traduziria um pouco mais do domínio que foi o jogo colorado. O Inter está de parabéns, seu adversário era muito fraco, o Inter fez sua obrigação, inclusive, deveria ter feito isso no Beira-Rio na primeira fase, e não estaria nem com esse problema agora de ficar numa segunda colocação. Se tivesse vencido o Tomayapo no Beira-Rio, já estaria com 10 pontos agora e vencendo o Delfim seria o líder do grupo. O Inter tropeçou e agora vai ter a punição para lutar por essa segunda colocação. Mas eu gostei. Acho que a gente viu essa evolução que era cobrada, mesmo com a fragilidade do adversário, e a gente consegue dar uma
aliviada no ambiente colorado, muito por causa dessa bela atuação contra o fraquíssimo Real Tomayapo. Bom, contigo, Ernest, como que você vê essa vitória do Inter? Bom, é que nem eu tinha colocado no lettering ali, né? Eu não me iludo, né? Por que eu trouxe o não me iludo? É lógico que eu tô feliz com a vitória, né? É lógico que tira um peso das costas também, mas eu tô triste com o resultado também, porque o Internacional deixou escapar a classificação no jogo anterior. Por que o Internacional não jogou da forma como jogou contra o Tomavapo? Por que não jogou contra o Belgrano dessa mesma forma? Por que o Internacional ele tem que testar o torcedor? Por que o Internacional ele tem que causar a raiva, o estresse no torcedor, para depois mudar? Cara, a gente falou sobre tomada de decisão na terça-feira, né? Mas os jogadores decidem, né? Lembra, Fausto, que a gente comentou sobre o que é decisão do jogador e o que é decisão do treinador? Sim. Sabe, não me entra na cabeça. Cara, por que não foi feito antes? Por que a tomada de decisão no Internacional é tão tardia? Por que os processos no Internacional são tão vagarosos, frustrantes e estressantes? O Internacional fez contra o Tomayapo aquilo que naturalmente é esperado. E aquilo que o Inter não vinha fazendo contra ninguém. É lógico que eu tenho que colocar em consideração a fragilidade do adversário, que é um time semi-profissional. Se eu distribuir aqui perto de casa 11 coletes, a gente entra em campo e faz frente contra esse Tomayapo, de tão fraco que é o time. Mas, sendo tão fraco, o Internacional tinha que fazer o que foi feito. E aí entra naquilo que eu falei, não são os adversários que jogam fechados contra o Internacional. É o sistema que o Kudê coloca em campo que possibilita ao adversário ficar cômodo. Porque o Internacional não infiltra, o Internacional só roda a bola e não cria espaços. Diferentemente do que foi feito contra o Tomayapo nessa terça-feira. O Internacional jogou com a bola no chão, o Internacional jogou com o seu meio de campo, o Internacional infiltrou, procurou espaços, coisa que não fazia, sei lá, há 10 jogos, 15. Então, por isso que eu não me iludo, porque o Internacional faz um jogo assim, no jogo seguinte volta a ser aquele mesmo time improdutivo, aquele time que cansa, que tira a paciência do torcedor. Eu só espero que dessa vez o treinador do Inter tenha acordado e não queira modificar o esquema de jogo, independente do adversário. O Internacional, para mim, entrando com o René, cara, manda o René dormir de conchinha com o Kudê, mas não bota mais no time se é para fazer o que estava fazendo antes. Mas no jogo de agora o René não comprometeu. Por quê? Porque o René deixou de ser a figura centralizada dentro do time do Internacional. Deixou de ser aquela pessoa que, eu vou pegar a bola e vou tocar pro René. O René vai levantar a bola, vai olhar pro goleiro e vai tocar pro goleiro. Não, o René fez o que um lateral tem que fazer, não o que um volante tem que fazer, não o que um zagueiro tem que fazer. Então, faça-se o básico e o resultado vai ser esse. Independente do adversário, o Inter vai conseguir ter produtividade. Com relação à arbitragem, eu tenho que dizer que é sempre contra o Inter, que a arbitragem inventa uma regra nova. Não está escrita ainda a regra, não está escrito. Mas eles vão lá para poder abrir um precedente e colocar na regra, eles usam o Internacional como cobaia. Porque os 2 gols anulados, eles são ridículos. O primeiro, o gol do Alan Patrick, a bola bate 2 vezes no adversário. Isso anula qualquer impedimento. Eu até cheguei a brincar na hora do lance, que eu estava vendo com meu pai, eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no Mundial de 2006 e vamos anular o gol do Pato, porque foi o adversário que tocou a bola pro Pato. Então tira aquele gol, o Inter não é mais campeão do mundo, o campeão do mundo é o Barcelona. Porque não existe isso. E depois, cara, 3 minutos depois, eles vão buscar um lance.
Pô, é ridículo. Esses dias teve um gol, eu não me lembro contra quem que foi, que... Qual foi o comentarista de arbitragem? Foi o PC, se eu não me engano, da Sport TV. Estavam discutindo na transmissão que teria que anular o gol do Inter, eu não me lembro contra quem. Por causa que, porque o fulano lá fez falta, porque não sei quem, coisa e tal. E o PC pegou e falou, não é passível de anulação, porque o adversário teve trocentas oportunidades de retomar a bola após o lance. Então não tem o porquê de anular. E o gol não foi anulado. Então por que agora a arbitragem, de novo, usando o Internacional para inventar alguma coisinha? Será que é condicionamento? Será que, sabendo já dessa cagada da Conmebol em relação aos sorteios, de tu poder escolher com quem que tu vai jogar, a Conmebol tratou de diminuir o placar no jogo do Internacional, manipular o resultado para favorecer cruzamento de A, B ou C? É o que me passa na cabeça. Então, tá aí, né, os nossos comentaristas colocando, né, o seu sentimento, né, nas vitórias, mas ao mesmo tempo gera também uma insegurança em virtude até desse tipo de julgamento, né, de um juiz de cobranças erradas, né, e que prejudicam o andamento do futebol. Bom, nós vamos agora perguntar para essa dupla o que vocês esperam entre Inter versus Delfim e Grêmio versus Estudiantes no sábado. Fausto, contigo. Bom, primeiro contra o Delfim, o Inter tem total obrigação de vencer o jogo, né? Não é empate, não é nada. É vencer o jogo porque depende da vitória para classificação. Eu vou puxar um assunto. Eu entendo o Ernest quando ele fala que tem que cobrar do Inter. O Inter tem um elenco muito forte, tem que vencer seus jogos. Às vezes a questão da improdutividade em alguns momentos. Mas eu faço ainda, eu gosto disso porque eu gosto de discordar disso, não é maldade, nada do tipo, é porque eu não vejo. Eu sei que o Inter investiu muito esse ano, tá? E eu não estou querendo defender nada do tipo. Mas eu não consigo ver essa diferença técnica de maneira tão abismal aos seus adversários. Sinceramente, o Borré é um baita atacante, é muito bom jogador, é um grande investimento. Mas o Borré não é absurdamente melhor que muitos atacantes da Série A. O Valência, ele é muito bom jogador, mas não é um cara que vai resolver 19 jogos no ano. O Alan Patrick, ele é muito bom, camisa 10, mas a gente descobriu esse Alan Patrick na volta para o Inter. Antes disso, ninguém nem lembrava do Alan Patrick, até viralizou quando o Inter trouxe o Alan Patrick num programa nos Donos da Bola, os caras debochando do Inter por trazer o Alan Patrick de volta. Então, acho que às vezes a gente coloca uma pressão, porque o Inter está vivendo essa pressão pelo título há muito tempo, mas a gente coloca uma pressão por ter conseguido trazer alguns reforços que outros clubes não trouxeram e tal, como se o Inter fosse uma máquina. E não é uma máquina, longe disso. O Borré era reserva do Werder Bremen na Alemanha, que foi 10º, sei lá, pedrada no campeonato alemão. O Valência estava vindo de uma melhor temporada da vida dele no Fenerbahçe, depois de anos e anos rodando pelo Tigres, por time na Inglaterra, time em outros lugares. Então, o Alan Patrick veio depois de milhões de temporadas no Shakhtar, passou pelo Inter, não era um cara de um renome internacional. O próprio Arangues chega no momento que ele está encerrando a carreira. Com 30 ela vai pedrada. O Bruno Henrique vem nesse momento de final de contrato da Arábia Saudita. O Robert Renan foi um achado lá de empréstimo e tal. Então eu faço um pouco de defesa ao Kudê, porque o Inter não é essa máquina que a gente às vezes desenha ou coloca de obrigatoriedade de vencer sempre. É melhor que seus adversários? Claro que é melhor que o Cuiabá, é melhor que o Bahia, mas não é absurdo não vencer. Porque na hora dos 90 minutos é 11 contra 11. Então, contra o Belgrano, eu fiquei muito chateado com a derrota colorada, porque era um jogo que o Inter precisava vencer, porque o Belgrano é pior que o Inter. E mostrou durante o jogo que é pior que o Inter.
Só que aí, poxa, a gente fez 2 meses quase falando que os caras voltariam sem ritmo e tudo mais. Então, esses primeiros 2, 3 jogos, o mínimo que a gente pode ter é um pouco de tolerância com a dupla Grenal. E aí o Grêmio atingiu os objetivos muito rápido, né? Que ganhou os 2 jogos importantes da Libertadores e, pum, arrumou o ambiente. Mas, pô, tava 1 mês sem treinar praticamente também. Então, eu gosto de dar fazer essa defesa, porque não ganhar o Campeonato Brasileiro com o time do Inter não é fracasso. Não é fracasso não ser campeão brasileiro, mesmo com o Beira-Rio. O Inter fez o time para ser campeão, mas ser segundo, terceiro colocado não é fracasso. Ser vice numa Copa do Brasil não é fracasso. Quando a gente começa a colocar essa situação de se não for campeão, não serviu. O Baldasso faz isso direto, eu fico louco com isso. Não, no passado, se não for campeão, é um fracasso o ano do Inter. Bom, esse pensamento fez a gente não ganhar 10 anos, cara. O Inter foi campeão de 2005 a 2010 porque foi vice-campeão em 2005. E o Inter entendeu que para ser campeão em 2006 precisava manter. Não mudar tudo porque não ganhou em 2005. E o Inter manteve, foi campeão da Libertadores em 2006 e campeão mundial no melhor ano da sua história. Depois disso, 2007 foi uma Recopa. 2008 foi uma Sul-Americana? 2009? Sul-Americana. Porque manteve. 2009, mais um vice de campeonato brasileiro. 2010, não ganhou nada, mas 2009 foi bom. 2010, uma Libertadores. Depois 2011 não veio, e a gente ficou 2, 3 anos sem ganhar, e se criou aquela coisa de, não ganhou nesse ano, tá um fracasso. E aí, querendo ou não, o Grêmio subiu naquele momento, teve esse momento de estabilidade de títulos, e isso criou uma catástrofe no Internacional, que se coloca quando não se ganha, tá horrível. Propriamente isso acontece no ano que a gente fez, talvez a melhor campanha dos últimos anos, que é a campanha que o Kudê era treinador na primeira parte do campeonato. O Kudê sai porque tinha que sair mesmo, porque era um inferno viver em Porto Alegre sendo o Kudê naquele momento. A imprensa gaúcha era o caos para cima dele. Rodrigo Caetano foi horroroso com ele nas coletivas, mas aí, igual mesmo com tudo isso, a gente já encontrou o melhor momento do Inter com o Abel Braga. E aí a gente foi eliminado de Libertadores, eliminado de Copa do Brasil, mas fez um ótimo campeonato brasileiro que nos deu a segunda colocação. E por um gol, não fomos campeões brasileiros. Abel Braga não ficou no ano seguinte. E se começou tudo de novo porque não foi campeão. E é isso ano após ano. Então, eu faço um pedido que se entenda, de uma vez por todas, que se o Inter for estável durante alguns anos, estável, pode ser terceiro colocado durante 3 anos. Tu tá muito mais próximo de ser campeão, ficando em terceiro lugar todo ano, do que tu ficar trocando de treinador, trocando de comando e achando que nada dá certo, porque não foi campeão em um ano. São 20 times lutando pelo mesmo objetivo, e outros 3 ou 4 que são melhores que o Internacional. Então eu faço isso só para a gente entender que a continuidade no futebol é muito importante. Eu não vou usar a comparação com a Europa, porque isso dá certo na Europa, que eu estou falando, não estou falando uma besteira, porque no Liverpool do Klopp ele não ganhou no início. Foi ganhar 3, 4 anos depois de só perder. Então, eu uso isso porque é realidade isso daí, não é uma besteira o que eu estou falando. Então, eu faço esse pedido. Agora, voltando para a pergunta sobre o Grêmio Estudiantes, o Grêmio tem que jogar para ganhar do Estudiantes, independentemente se vai pegar o Fluminense ou o Peñarol. O Grêmio tem que jogar para ser primeiro do grupo. Porque se o Grêmio escolher pegar o Peñarol, eu vou falar mais, tá? O Peñarol é dos sul-americanos mais difíceis de se pegar nesse momento da competição. O Peñarol fez um jogo contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, que perdeu por 3-2, um jogo dificílimo para o Atlético Mineiro, e o Peñarol venceu o Atlético Mineiro no seu estádio por 2-0. Se fosse um mata-mata, o Peñarol passava. O Peñarol ganhou o campeonato uruguaio com o pé nas costas, 2 rodadas de antecedência. O Peñarol é muito bom time, e é muito difícil de vencer o Peñarol lá no Uruguai. Então, eu não escolheria adversário. Se eu sou o Renato, vamos fazer o máximo de pontos possíveis e o que tiver que ser, vai ser. Porque entre o Peñarol e o Fluminense, a gente sabe, a gente é brasileiro, a gente sabe que o Fluminense é mais técnico, que tem o Marcelo, que na hora do vamos ver tem o Ganso, o Cano, parará, mas não desdenhem do Peñarol, porque esse time... Eu tô assistindo o Campeonato Uruguaio e não foi 2 jogos. Vi o Nacional, vi o Peñarol, não é um time bobo, e vi os jogos contra o Atlético Mineiro. O Peñarol pode incomodar nessa Copa Libertadores, então tenham bastante respeito a essa escolha de adversário.
feito o desabafo, deixa a palavra para o Ernest agora. Bom, antes do Ernest iniciar, inclusive, como tu falaste do Peñarol, eu assisti na parte de esportes, né, da emissora global, um comentarista falando que o Peñarol não era time, que era só apenas uma marca e que não tinha qualidade de jogo, que era fácil de passar. Então, agora tu colocaste de um modelo diferente do que alguns estão aí colocando. Diz que o Peñarol é só marca, que a força dele é só marca. Até viralizou, né, um momento, teve um jogo do Galo contra o Peñarol, nesse jogo, inclusive, que foi 2-0 pro Peñarol, que o Hulk chega pro goleiro do Peñarol e fala, aqui, ó, escudo de campeão da Copa Libertadores. E aí o goleiro do Peñarol olha para ele e fala, tá vendo aqui, ó, eu tenho 5. Porque o Peñarol é um time que foi pentacampeão de Copa Libertadores da América. Então, às vezes, essa questão, eu não vou falar que o Peñarol hoje é uma potência do futebol sul-americano, porque economicamente o Uruguai não consegue se equiparar com o futebol brasileiro. E isso é o que aconteceu nos últimos anos. Até meados de 2010, por aí, a gente via uma disputa mais viva dos argentinos com os brasileiros. Depois que a questão econômica meio que se disparou de diferença, criou um desnível absurdo no futebol sul-americano, a gente viu que só dá time brasileiro, inclusive com várias finais entre brasileiros. Então, mas hoje, e eu já bato nessa tecla desde o início do ano, tá? O futebol brasileiro não tá com essa vantagem absurda nesse ano, que estava nos outros anos. Inclusive pelos destaques dos nossos jogadores serem muitos do mercado vizinho aqui. Então o Peñarol, olhando em consideração pelo que o Peñarol jogou nessa primeira fase de competição, vencendo o Rosário Central, vencendo o Atlético Mineiro, vencendo o adversário venezuelano do seu grupo nos jogos, sendo campeão uruguaio, tendo uma torcida apaixonada, um caldeirão, eu olharia com muito respeito para uma equipe que já foi 5 vezes campeão da Copa Libertadores da América. Perfeito. Vamos então, Ernest, o que esperar do Inter versus Delfim e Grêmio versus Estudiantes no sábado? Com relação a Grêmio e Estudiantes, eu acho que o Renato tem que fazer aquilo que ele vem feito nos últimos 2 jogos. Entrar e passar por cima. Claro que não vai aguentar a perna no segundo tempo, assim como não aconteceu, foi contra o Aspato, cansou, normal, natural, mas fez o que precisava nos primeiros 45 minutos. Então acho que é isso que o Grêmio tem que fazer. Aproveitar os primeiros 45 minutos e fazer o seu resultado e garantir o primeiro lugar no grupo. Com relação ao Inter, antes de falar do que eu espero do jogo sábado, só para botar uma pimentinha a mais no que o Fausto falou antes, na defesa, né, da continuidade do trabalho, eu acho que assim, ó, que tu deu o exemplo de que o Abel foi vice-campeão brasileiro e aí trocou tudo coisa. Eu acho que o Internacional ali ele andou para trás. Porque se o presidente Alessandro Barcelos tivesse mantido o Abel, quem sabe o Internacional teria ganho um título de importância em 2021. Porque ele ia dar sequência ao vice-campeonato brasileiro, o Abel que tinha conseguido 10 vitórias seguidas no Brasileirão, o time estava encaixado, e aí veio o Miguel Ángel Ramírez e fez um estrago total. Se tivesse mantido, poderia ter ganho algo de expressão. Com relação aquilo que tu falou na Inglaterra se mantém, tudo coisa e tal, não é que eu defenda a saída do Kudê, mas eu defendo que ele faça o básico, porque o básico vai levar o Internacional aos resultados esperados. Porque tipo assim, ó, qual foi o jogo deste ano que o Inter não teve o domínio da partida? Qual jogo em 2024 que o Inter não dominou a partida? Todos os jogos o Inter dominou o jogo. Todos. E aí perdeu para o Atlético Paranaense numa cagada do Inter. Perdeu para o Belgrano em cagada do Inter. Não foi capaz de superar o Juventude em 180 minutos por cagada do Inter. Tá? Que não soube jogar contra o Juventude. O Roger deu um nó no Kudê. Qual outra derrota que o Inter tem? Não tem, né? Tem uma derrota pro Guarani de Bagé, acho, no começo, ou foi por aquele São Luís?
Mas foi o time reserva que jogou contra o Guarani de Bagé, né? Então, Isso. tipo, em todos os jogos o Inter teve o controle do jogo. Então, o que eu me refiro é assim, ó, que eu quero mais e que o torcedor quer mais. Não, porque assim, ó, o controle do Inter, quando é fazendo o que precisa ser feito, que foi o caso do jogo contra agora o Tomayapo, é o que a gente espera. Um time jogando com a bola, um time procurando espaços, um time ficando com a bola, mas sem ficar rodando ela, que é aquilo que irritava o torcedor. Então o Internacional perdeu para o Atlético Paranaense sendo propositivo. E numa falha, levou o gol. O Internacional perdeu para o Belgrano sendo propositivo, mas pecando no seu sistema. É esse o ponto, entendeu? Então não é que eu queira o Kudê porque o Kudê faz um mau trabalho, não. É porque tem jogo que ele joga circulando a bola, que a gente vê que é uma posse de bola, um controle improdutivo, e aí o adversário precisa de uma bola só para ganhar. Mas aí tem jogo que eu não sei se ele chega e diz assim para os jogadores, façam o que vocês sabem. Aí os jogadores fazem o que fizeram contra o Tomayapo, liberdade para jogar, sem aquela infrutividade, ou se aquilo ali foi realmente algo mandado pelo Kudê. Vocês façam dessa forma. Entendeu? Então tá difícil de entender quando que é a mão dele e quando que não é. Eu espero que o sábado, aí já falando do jogo, o Inter jogue como jogou contra o Tomayapo. O Tomayapo. Com liberdade de ação, infiltrando, olhando os espaços vazios, ponto futuro. Esse é o Inter que todo mundo quer ver. Esse domínio de jogo, tu estar com a bola no campo adversário, sem ter que estar procurando o René para tocar para trás. Agora, falando em expectativa do jogo, eu só quero 1-0. Só 1-0. Se for mais, se for 2, 3, eu vou ficar brabo. Eu vou ficar brabo. Tá? Vamos pelo caminho mais fácil. Ganha de 1-0, pega o lado do chaveamento que é mais tranquilo. Entendeu? É mais tempo para o Kudê preparar o time do jeito certo. Entendeu? Do que tu pegar um adversário já mais qualificado. Fugir de pegar... Não é questão de fugir de pegar clássico. Mas tu pegar um Libertad, que não é lá muita coisa, e depois tu pegar um adversário que tu olha, cara, com esse time eu tenho certeza que eu vou estar nas quartas de final, já é mais tranquilo. Agora, se tu pega outro time, por exemplo, tu pode pegar o Cruzeiro numa fase seguinte. E aí Cruzeiro é um jogo de dois grandes, dois do mesmo peso do futebol brasileiro, já acaba se tornando um pouquinho mais complicada a caminhada. Não vamos facilitar, não precisamos complicar. E eu tô falando isso por causa da cagada da Conmebol, que inventou de fazer sorteio antes da definição dos jogos. É isso aí. Bom, e dando seguimento, agora vai uma pergunta também para os dois comentaristas. Vinícius Júnior merece ser o melhor do mundo, Fausto? Então, é diferente, né? Óbvio que como brasileiro a gente torce pelo Vinícius Júnior ser eleito no final do ano o melhor jogador do mundo, né? É uma eleição que vai até o final do ano, né? Então a gente sabe o peso das competições internacionais, agora das seleções, né? A gente sabe o peso que elas têm numa possível decisão de melhor jogador do mundo. Fato é que entre os jogadores nesse momento que disputam, acho que o Vinícius Júnior está na vantagem, né? Ele é o favorito no momento a ser melhor do mundo. É um pecado a gente olhar para o Vinícius, não é demérito do Vinícius Júnior jamais o que eu vou falar agora, né? Inclusive porque ele foi muito decisivo na fase final do Real Madrid, e não é a primeira Champions que ele é decisivo, ele faz gol em 2 finais, mas a gente se acostumou a ver o melhor do mundo sendo um cara que meio que dominava os jogos no futebol europeu, né? Um cara que era dominante por completo, a gente se acostumou a ver o Messi com 50 gols, o Cristiano com 60, e na temporada que talvez aparecia alguém, era o Lewandowski com mais 70 gols, e eram coisas absurdas, e a gente tá falando de um melhor do mundo que fez 23 gols, né? 24 gente, gols, eu vou precisar sair, tá? Eu vou precisar sair urgente, que depois eu falo o que foi, tá? Tá Tchau, bom. tchau. Tá, Vai tchau. tranquilo, abraço.
Então, eu torço demais, né? Eu fico meio nessa situação porque a gente se acostumou a ver números exorbitantes e atuações que eram realmente exorbitantes. E até um pecado o Neymar, que teve temporadas muito maiores que essa, não ter sido o melhor do mundo, justamente porque tinha essa concorrência de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Agora, sobre o Vini merece ser o melhor do mundo, pelo momento e pelo que estão concorrendo, ele é o mais próximo disso. Agora vamos ver, né? A gente sabe que tem a Eurocopa pela frente. E tu já imaginou se a Inglaterra vence a Eurocopa, que não, com Bellingham sendo o grande destaque, seria difícil perder a oportunidade dele ser o melhor do mundo, sabendo que teve um destaque na final da Champions e também levar a Inglaterra para esse título seria realmente fantástico, né? Imagina se o Messi ganha mais uma Copa América e final de carreira e toda aquela questão de carreira total. Ou imagina se a Noruega chega numa final de Eurocopa com o Haaland fazendo 15 gols. Então, vamos esperar. Eu acho que o Vinícius Júnior encaminhou isso com o título do Real Madrid, mas em ano de competição com seleções, a gente sabe que o peso da seleção é maior do que o peso do clube. Então vamos esperar e ver o que vai acontecer. Tu imagina se o Brasil é campeão da Copa América com destaque para o Vinícius Júnior, aí tu já entrega a bola de ouro para ele. Então espero que o Vinícius Júnior consiga trazer o protagonismo que ele tem no Real Madrid para a seleção brasileira, coisa que ele ainda não conseguiu fazer na carreira. Então eu espero que ele consiga justamente para não ter nenhuma sombra de dúvidas e ele ser o grande melhor do mundo. Não podemos esquecer que também, tu imagina se a Alemanha vence o título e o Toni Kroos em final de carreira não entra na disputa, o Phil Foden com a Inglaterra. Então tem muita coisa para acontecer até o final da temporada, mas no momento ele deve estar com aquela odd mais baixa, sendo o favorito para ser campeão de melhor do mundo. Com certeza. Só uma coisa para completar o que o Ernest falou, né? Ele falou do Kudê ali e tal. E aí é justamente isso que eu fico pensando às vezes, porque a gente faz essa culpa de o time do Inter ser mais ofensivo, de ser mais agressivo. Mas o time do Inter foi assim no ano passado contra o Fluminense, e inclusive estava se classificando contra o Fluminense. E naquele momento a gente via um time adversário, que é o Fluminense do Diniz, que eu defendo basicamente desde o início do ano passado. Defendia inclusive antes de ser campeão da Libertadores, o Diniz. E quando o Inter enfrenta um Fluminense que faz exatamente o que a gente está vendo os colorados criticarem, que é essa posse de bola improdutiva, essa posse de bola de um lado para o outro. E o Fluminense foi campeão da Libertadores, o atual campeão é o Fluminense, fazendo isso que ninguém gosta na teoria, mas é o futebol mais vistoso possível, que é tu ter a bola. Essa questão da agressividade, ela é uma questão que vai ser trabalhada. Os jogadores vão criando confiança nos espaços, mas tu não pode abdicar de um trabalho que está sendo feito. E como o próprio Ernest acabou de falar, o Inter tem 2 derrotas no ano. O Inter perdeu para o Belgrano agora, depois de um mês sem jogar, e tem uma derrota para o Atlético Paranaense, que o cara encontrou um gol espírita no chute, onde o Inter jogou melhor. Então a gente vai agora criar uma turbulência num trabalho onde tem 2 resultados negativos. Não venceu o Juventude, realmente, não venceu o Juventude e perdeu ali o título do Campeonato Gaúcho. Era um time que não tinha os reforços ainda. Campeonato Gaúcho não vale nada, não tem por que a gente criar a terra arrasada por algo que não vale nada. Então, tem que dar mais tranquilidade pro trabalho do cara. Poxa, toda entrevista coletiva tem que criar um burburinho. Todo não sei o quê. Pô, a gente já viu o Rio Grande do Sul passar pela maior tragédia, talvez, de sua história. E tu tem que ir para a coletiva levando sempre mais um problema, não uma solução. O time vence, vamos olhar, perdeu para o Belgrano, mas está encaminhado. É melhor percentual do Campeonato Brasileiro. O próprio Ernest trouxe no último programa. O Inter tem 2 jogos a menos e tem 4 pontos a menos que o líder. Se o Inter vence os 2 jogos, é líder. Então, vamos olhar com mais tranquilidade para o trabalho do cara. O Tchatcho Kudê está fazendo o que tem que fazer. Está encaminhando o Inter está classificado praticamente com a vitória agora, se vencer o Delfim, e espero que vença, classifica na Sul-Americana, está fazendo um campeonato brasileiro muito bom. O Inter não é essa máquina que todo mundo pensa que é, porque o Inter trouxe 4, 5 jogadores de bom patamar, colocam o Inter como uma máquina absurda. E o Inter não é essa máquina, gente, pelo amor de Deus. É um time que tem Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro com mais individualidades que o Inter, então é mérito do trabalho também, então calma. Não tem obrigação de ser campeão porque trouxe os caras, tem que lutar até o final.
E se não for, não é fracasso ser segundo colocado, e nunca vai ser fracasso ser terceiro colocado num campeonato onde tem 20 times. Muito, muito boa a tua colocação, Fausto. E assim, ó, eu até posso até trazer algo até para o telespectador junto contigo refletir. Eu vejo que tu bate bastante, fala muito sobre essa questão da negatividade da imprensa, né? Nas coletivas, sempre julgando a estratégia do time. E aí eu coloco, por observância, dentro desses comportamentos, e não só da questão do futebol. A gente observa que, infelizmente, hoje a maioria dos meios de comunicação, eles vendem matérias propriamente que dão resultado financeiro. O que dá resultado financeiro? Negativos, coisas negativas. Notícia de tragédia, notícia de negação, notícia de reclamação. Isso dá resultado, isso reverte, isso viraliza. Então, em vez de alguém, digamos assim, elogiar o mérito, tem feito uma boa campanha, papapá, talvez essa notícia não viralize como uma notícia, o cara não deu resultado, papapá. Então, infelizmente, nós vivemos uma questão de educação, um déficit violento de uma educação de gerações, e que, em vez de valorizar e potencializar a notícia positiva e viralizar ela como mérito, como conteúdo, a gente acaba, infelizmente, potencializando o lado negativo como um produto comercial que dá retorno. Então, em vez de um jornalista que mesmo tenha a tua opinião, como tu disse, valorizando, que acha que é importante o acompanhamento do time, que tem que ter realmente uma regulação, não pode troca-troca. Troca-troca não dá equilíbrio em nenhum tipo de empresa, não é só no futebol. O troca-troca perde a referência, perde a liderança, né, daquela figura representativa que faz a gestão de uma equipe. Então, o grande problema está justamente na fonte. As mídias deveriam trabalhar o lado positivo e voltar a ensinar que isso reverte resultado. Porque a gente sabe que hoje a maioria dos meios de comunicação, eles se beneficiam simplesmente gerando conteúdo destrutivo, gerando conteúdo, muitas vezes até de inverdades, mas eles jogam para ver o que dá resultado. Se der resultado de viralização, ok, tá legal, sem se preocupar o conteúdo real que está sendo entregue para o telespectador ou para o leitor dentro dos meios de comunicação. Então, tá aí a minha reflexão, junto, apoiando, né, a mensagem do Fausto, porque isso reflete em todo o meio. Eu acredito que isso seja um problema muito sério em todos os meios de comunicação, no comportamento social. É que nem hoje, vou dar um exemplo, a GTV, ela tem o propósito de trazer conteúdo positivo. Eu poderia estar com jornalismo atrás de tragédia, de assassinatos, de coisas que aconteceram, de tragédias. Não. O jornal ele tem o propósito de incentivar o esporte, conteúdos que estejam acontecendo positivos agora com Pelé MMA, trazendo o esporte das lutas para a TV. Né? Então, a GTV traz informações positivas de acontecimentos, obras, empresários, pessoas que estejam acontecendo. Talvez eu esteja correndo contra a máquina, porque a máquina, financeiramente, ela gera através da polêmica, da tragédia e muitas vezes até da mentira provocada, né? Que se chamam os tal das fake news. É mais difícil lutar contra uma maré que consome coisas negativas, mas a gente tem que tentar inserir novamente esse lado positivo no ser humano, porque, infelizmente, é uma questão de educação. As pessoas consomem tragédia e não consomem coisas positivas. Essa era a minha relação para te trazer sobre isso, Fausto. Não, concordo, assim, totalmente embaixo, não tem nem nada para fazer de objeção ao que tu falou, mas trazendo um pouco ao futebol, né, eu não posso cobrar que o torcedor colorado assista a outros times, né? Isso aí não tem como, porque é uma questão da paixão do Colorado e vai assistir só isso. Mas essa cobrança, eu vou citar um exemplo, a gente joga 60 jogos no ano, né?
Se o Inter perder 4 jogos seguidos com o Cudê é demitido, porque é impossível aguentar na imprensa gaúcha 4 derrotas seguidas. E isso é caso de demissão. Então a gente coloca fora às vezes 1 ano por causa de 2 semanas erradas. Então isso é normal aqui no Brasil, porque é assim. E aí tu ferra planejamento, tu ferra tudo que tu fez, às vezes por 4 derrotas seguidas. E isso é rotineiro aqui, porque é assim. Mas essa questão de não assistir os outros jogos é que me assusta quando é uma questão de comentarista. Porque o cara que é comentarista único e exclusivamente do Internacional, e aí tem vários que são vinculados ao Inter, eles se fecham numa bolha que eles assistem o Inter e assistem o Grêmio, só. Então o Inter tem um monte de reforços durante o começo da temporada, se coloca numa situação de time candidato às competições, e o que acontece? Tu não assiste mais nada durante o resto do ano. Tu só vê o Inter. Se o Inter não ganhou, amassando o adversário, tá errado. E tu para de olhar como é que tá os teus concorrentes. Tu para de olhar o nível que tá o Campeonato Brasileiro. E aí, se tu parar para assistir isso, tu vai olhar, mas o Inter trouxe os caras, mas tecnicamente não é tão mais avançado do que um time do meio da tabela. Se não jogar o Borré e o Valência, se torna um time parecido, gente. Então, isso mostra ainda mais que o trabalho tem que ser respaldado, porque não é fácil ser campeão brasileiro. E aí eu falo dos outros times, porque se tu parar agora, para uma semana, e faço esse exercício para todo mundo que fala mal do Cudê. Todos que falam mal do Cudê e falam mal das atuações coloradas. Tirem uma semana para assistir um jogo do São Paulo, um jogo do Corinthians, um jogo do Palmeiras, um jogo do Flamengo, um jogo do Fluminense, um jogo do Vasco, do Botafogo, do Atlético, do Cruzeiro. Se tu voltar na semana seguinte e me apresentar que 30% desses times jogam mais que o Inter, eu peço demissão do Cudê. Porque não tem como tu assistir todos esses outros times a jogar pelo menos um jogo num adversário que vocês criticam o Inter por ter feito um resultado que não fosse uma amassada. E vocês me apresentarem desempenho desses times sem ter desempenho ruim nas partidas, pelo amor de Deus, eu largo o comentário e começo a pedir a demissão do Cudê, porque nenhum time do Brasil é estável nesse momento. O próprio Flamengo, que venceu por 6 o Vasco, que tem o melhor elenco, o maior investimento disparado do Brasil, até um mês atrás, estavam reclamando do Tite porque não consegue os resultados. O Tite não conseguiu botar o Flamengo nem na liderança de um clube no grupo da Libertadores, que tinha um time boliviano, que é o Bolívar, o Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. O Flamengo não foi líder do grupo num grupo assim. Então beira o horror. O Fluminense do Diniz sofreu basicamente em todos os jogos, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tu imagina se fosse o Cudê na zona de rebaixamento agora? Como é que ia ser o tratamento da imprensa com o Tchatcho, se fosse ele na zona de rebaixamento? O Atlético Mineiro demitiu o treinador, o Milito chegou, perdeu pro Peñarol. E se fosse o Cudê tomando 2 do Peñarol? Se fosse o Cudê empatando em casa agora contra o Bahia, que ele venceu? Se fosse o Cudê empatando em casa? Então esses questionamentos que eu faço e crio essa atividade para quem gosta de falar mal, gosta de criticar. Pare para assistir os outros. Um pouquinho só. Não é muito, é só um pouquinho. Agora, tu sabe, Fausto, que realmente essa tua colocação é importante, porque geralmente quem reclama, quem fala, não tem conhecimento de base dos outros. É aquele que fala pelo que ele viu naquele momento. Ele é impulsivo. Infelizmente, nós estamos num momento cultural de uma fragilidade tão grande que as pessoas, como tu disse, um comentarista, ele não faz uma análise do contexto, ele faz análise unicamente daquele ato, daquele momento. E ele não enxerga, não tem a visão ampla da situação, porque tudo precisa de uma visão ampla. É que nem, vou dar um exemplo, uma situação agora atual que nós estamos vivendo, fora do futebol, mas tem tudo a ver, a gente tem que entender e raciocinar com lógica, com comportamento, com evolução da história do time, como tu veio trazendo as questões das mudanças, né,
de treinadores, de técnicos, quanto prejudicou a mudança. Inclusive, o Ernest até comentou, se o Abel Braga tivesse continuado somente por causa daquela derrota, quem sabe ele não teria tido uma baita campanha, porque teve uma campanha extraordinária. Eu vou te dar uma ideia. Entra em contato com a assessoria do Inter e chama o Cudê para conversar com a gente. Exato. Porque o Cudê fez isso na primeira passagem com o Lucas Colar, para quem queria realmente escutar o que ele tinha a falar e não só criticar. Muito Tenta. bem. Bom, Talvez seja um cara predisposto a fazer isso. Vamos convidar com certeza, porque é exatamente isso que a gente precisa trazer, é reeducar socialmente o comentário com base, com fundamento. E essa tua comparação mostra o teu conhecimento e teu estudo. É diferente de um comentarista que vai lá falar só do momento para criticar. Esse, geralmente, que critica, ele não observou o contexto. Então, mostra a fragilidade do conteúdo que é entregue. Então, nós precisamos realmente construir conteúdos que tenham embasamento, que tenham valor. E tu sabe que isso a gente observa, que as diferenças são gritantes, como tu falaste, de jogos fora do Brasil, digamos, no comportamento de times da Europa, porque lá é valorizado, lá um representante, um gestor, ele é autoridade máxima. E ele tem tempo para construir, porque a gente sabe, como qualquer atividade, tu precisa de tempo para poder fazer aquilo funcionar. Em qualquer área, um gestor precisa de tempo para fazer a equipe se integrar. Então, isso é uma questão importantíssima, a tua colocação, e essa tua incisão sempre em colocar faz com que a gente veja que tu tem uma definição muito bem formada, que é os valores, é trazer conteúdo com conhecimento de causa, não por impulso. Então, a gente fica muito feliz, Fausto, da tua entrega aqui com os comentários de esportes, trazendo para o nosso telespectador. É importante a gente pensar. Hoje, inclusive, no início, eu trouxe mais um tema que tem muito a ver com o que tu estás falando. Nós tivemos ontem, em TV Nacional, o governador Eduardo Leite, ele falando e pedindo um apelo ao governo federal que utilizasse das mesmas medidas utilizadas no governo federal anterior, que ajudou o pequeno e médio empreendedor a manter o emprego na pandemia. E ele mostrou com humildade e falando que o governo federal tinha feito muito bem feito o trabalho passado em ajudar para que não houvesse desemprego em massa. Então, para te ver como é importante a análise e a consequência não simplesmente por interesse próprio. Ele precisou reconhecer e pedir esse apelo porque foi bem feito. Deu certo. E não tem nada de errado, tá certo. Tem que reconhecer, tem que mostrar o que deu certo. E a gente não pode, é só por uma questão de interesse momentâneo, por uma questão de interesse político, não construir, não reconhecer o trabalho bem feito. Então, isso está em qualquer área, em qualquer lugar. E agora deixamos aqui, então, espaço para o nosso comentarista já se despedir do telespectador. E terça-feira estaremos com muito conteúdo, então, porque teremos mais 2 jogos da dupla Grenal. Com certeza. Não, agora desejar um ótimo final de semana a todos. Nos vemos na próxima terça-feira, se Deus quiser, de novo, né? Como eu pedi na última vez, deu certo. O Grêmio venceu, o Inter venceu. Espero nos encontrar na terça-feira com vitória colorada contra o Delfim e vitória gremista contra o Estudiantes, para a gente motivar ainda mais os clubes gaúchos a lutarem por seus objetivos até o final do ano. Não se esqueçam que ainda é luta, gente. Não acabou ali a questão da tragédia no Rio Grande do Sul. Os jogadores não estão no seu melhor momento. Eu não estou pedindo para fazer um alívio quanto aos atletas ou algo do tipo, mas sejamos conscientes com o que a gente falou durante esse mês inteiro de parada. Bota a mãozinha na consciência, cada comentarista. Se a gente passou um mês falando de desnível técnico porque eles pararam para ajudar as pessoas, se a gente falou que ia demorar para eles voltarem ao ritmo normal, se a gente ficou falando só sobre isso durante um mês, tenham um pouco mais de paciência com os atletas, pelo amor de Deus, cara. Os caras estão trabalhando do jeito que eles não trabalhavam.
eles estão trabalhando longe da família, longe de um monte de coisa que eles estão acostumados. Ah, não interessa. Se a gente defendeu que ia ser ruim para a dupla Grenal e que seria pior, aceitem e façam o que a gente falou antes. Exato. Porque senão aí não existe nem coerência na reclamação, né? Porque se a gente reclamava que não ia dar certo jogar porque existia desnível, a gente aceitava que perderia do jeito que tá. Aí quando perde, a gente reclama do jeito que tá. E não dá para entender mais nada, não tem coerência em nenhum comentário. Então, sejamos pacientes e vamos apoiar tanto o comando técnico com o Tchatcho, com o Renato, quanto aos jogadores que estão fazendo o melhor que podem e, se Deus quiser, vão retornar com resultados positivos no final de semana. Muito bem, aqui o nosso Jornal AG News com a G Esportes apoia exatamente isso, um comentário construtivo e análise real das situações. Nem sempre a gente concorda ou vai dizer ou vai elogiar, mas aqui o nosso propósito é ser conciso e tentar ser o mais correto possível nas análises. Muito obrigado, Fausto, pela participação. Nos vemos terça-feira aqui ao vivo com o nosso querido telespectador. Não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e voltamos com o Clima Tempo, encerrando a nossa programação. Um beijo grande, Fausto. Tchau, tchau. Ótica Débora Ribeiro, Porto Alegre, localizada na Rua Santana 1069, com estacionamento no local em frente à loja. Débora Ribeiro, empreendedora do ramo do setor óptico, atende como especialista em visagismo, pois através de muitos cursos se aprimorou para atender com qualidade e diferencial o seu cliente. Visionária no mercado do setor óptico, não só atende com a necessidade da saúde visual, mas também com a qualidade da entrega de um acessório adequado para o formato do seu rosto, tanto para homens e mulheres. Procure Débora Ribeiro e faça sua consulta de visagismo, tanto fisicamente na loja quanto online. Débora Ribeiro atende todo o Brasil e está à disposição para lhe fazer conhecer os seus pontos positivos no seu olhar e no formato do seu rosto. São multimarcas, marcas renomadas que você encontra nas óticas Débora Ribeiro. Venha conhecer a Ótica Débora Ribeiro. Profissionais especializados prontos para lhe atender e fazer com que você saia satisfeito com o seu óculos. Venha conhecer o consultório da doutora Roberta Capper. Especialista em ortodontia, doutora Roberta Capper, com mais de 20 anos de mercado, atende com excelência na Avenida Cristóvão Colombo, 1081, sala 404. Ou ligue para agendar a sua consulta 99282-7349. Doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia, uma especialista top doctor em Invisalign. Você que sonha com um aparelho de alta tecnologia Invisalign, aqui com a doutora Roberta Capper é possível. Entre em contato e agende a sua avaliação. Estamos de volta dos comerciais, então vamos para o Clima Tempo, ver o que nos espera. Estamos então hoje em Porto Alegre com 26 graus nesta quinta-feira, 25 Santo Ângelo, 26 Uruguaiana, 25 Bagé. Podemos observar pelo mapa do estado do Rio Grande do Sul, tempo firme e aberto, com muito sol
aqui no estado do Rio Grande do Sul e com aumento nas temperaturas. Estado de Santa Catarina, temos 27 graus em Florianópolis, 25 em Chapecó, 21 em Lages, também um tempo firme, seco, muito sol no estado de Santa Catarina e com temperaturas mais elevadas. Estado do Paraná, temos 25 graus em Curitiba, 27 em Londrina, 24 em Cascavel, seguindo o mapa, clima seco e também muito sol, poucas nuvens no céu. Nós, então, observamos que toda a região sul do Brasil em clima seco. Nesta sexta-feira, teremos 23 graus em Porto Alegre, uma queda na temperatura, 25 Santo Ângelo, 24 Uruguaiana, 24 Bagé. Podemos observar também, segue clima seco, tempo de sol, possibilidades de chuva, alguma coisa lá na ponta do nosso sul do Rio Grande do Sul, lá no Aiapoque ou Chuí, digamos, lá no Chuí, né, pertinho de Rio Grande, ali, possibilidade de chuva. Na região de Santa Catarina, temos 28 graus em Florianópolis nesta sexta, 22 em Chapecó, 20 em Lages, seguindo o tempo firme e seco. Estamos aqui, estado do Paraná, 22 graus em Curitiba, 25 em Londrina, 23 em Cascavel, segue clima seco, firme, muito sol nessa sexta-feira. Vamos no sábado. Sábado, nós seguimos Porto Alegre com 23 graus de temperatura, 25 Santo Ângelo, 24 Uruguaiana, 22 Bagé, clima firme, tempo seco, sol aberto, possibilidades de algumas nuvens, névoas, né, na questão do litoral, uma possibilidade de cerração na região do litoral, trazendo um pouquinho de umidade. Na região de Santa Catarina, 25 graus em Florianópolis, 21 em Chapecó, 20 em Lages, neste sábado. Segue o Paraná, 22 graus no Curitiba, 25 em Londrina, 23 em Cascavel, seguindo a região sul inteira do Brasil, em tempo firme e seco. Vamos para o domingo. Domingo teremos um aumento na temperatura, um bom final de semana, então aqui para o sul, 27 graus em Porto Alegre, 25 Santo Ângelo, 25 Uruguaiana, 23 Bagé, podendo dar uma trégua, bastante sol, clima seco em todo o Rio Grande do Sul, uma névoa suave, uma nuvem passando pelo céu, mas nada que venha trazer a chuva para o nosso final de semana. Muito sol e calor no final de semana. Seguindo, Santa Catarina, 26 graus em Florianópolis, 23 em Chapecó, 20 Lages neste domingo, sol, tempo firme em todo o estado. Estado do Paraná, 22 graus Curitiba, 25 Londrina, 24 Cascavel, seguindo também tempo firme e seco em todo o estado do Paraná, trégua na chuva em todo o estado, em todo o sul do Brasil. Trégua das chuvas para todo o sul do Brasil e trégua das chuvas aqui no nosso Rio Grande do Sul. Então, encerrando mais um Jornal AG News ao vivo aqui para o nosso telespectador, agradecendo a participação de todos e lembrando que a nossa programação ela é todos os dias ao meio-dia, com terças e quintas ao vivo, e reprise às 20 horas com o nosso Jornal AG News aqui na programação. Não conseguiu assistir ao meio-dia? Vai conseguir assistir às 8 da noite. E também reprisa nos outros dias. Não conseguiu? Assista no outro dia. A nossa programação ela é feita exatamente para que você, em algum momento, possa assistir um conteúdo de qualidade, um bate-papo que venha a contribuir com uma informação qualitativa, com uma informação com qualidade para o nosso telespectador. Um beijo grande, um bom final de semana, aguardamos você aqui na terça-feira ao vivo e siga assistindo a programação aqui da GTV com muito conteúdo feito para você. Beijo!